No coração da fronteira mexicana, entre os anos de 1870 e 1890, Zelinda, uma jovem mulher de 25 anos, carregava sobre os ombros o peso de uma maldição invisível. Desde cedo, seus sonhos de um lar e de filhos foram esmagados pela realidade cruel de sua infertilidade, uma condição que a sociedade da época, e especialmente sua própria família, via como um castigo divino, uma falha irremediável em sua essência feminina. Crescera em um vilarejo pequeno, onde as fofocas teciam teias densas e as reputações eram feitas e desfeitas ao menor sopro de vento. Seus pais, embora a amassem à sua maneira, eram prisioneiros das convenções e da vergonha que a esterilidade de Zelinda trazia para o nome da família. Tentaram arranjos, buscaram curandeiras e padres, mas nada surtia efeito. O silêncio da casa era preenchido pelos lamentos abafados de sua mãe e pelos olhares esquivos de seu pai. Zelinda lembrava-se vividamente de uma tarde ensolarada de sua infância, quando sua avó, uma mulher de fé profunda, lhe contara histórias de santos e milagres, alimentando em seu pequeno coração a crença de que tudo era possível. Mas a vida adulta trouxe a fria realidade. Seu casamento, arranjado com um homem mais velho, o Sr. Rojas, um comerciante de posses e temperamento árduo, havia sido uma tentativa desesperada de sua família de resolver seu problema. Ele a aceitara com a promessa de uma grande dote e a condição explícita de que ela lhe desse herdeiros. O casamento foi um tormento diário. Senhor Rojas, um homem cujo coração parecia feito de pedra, a tratava com uma crueldade velada. Cada palavra sua era uma lâmina afiada. Ele a chamava de árvore estéril, terra seca, e proferia essas palavras diante de seus amigos, de seus empregados, de qualquer um que quisesse ouvir. A humilhação era constante, pública e sistemática. Zelinda se encolhia, mas não chorava, pois havia aprendido que as lágrimas apenas alimentavam o fogo da zombaria. Sua única companhia eram os livros, que ela lia às escondidas, sonhando com mundos onde mulheres eram valorizadas por sua alma e não por sua capacidade de gerar vida. Passava horas a fio na pequena capela do vilarejo, rezando para a Virgem Maria, pedindo um sinal, uma solução para sua angústia. Mas o céu parecia surdo aos seus apelos. A cada menstruação que chegava, a cada mês que se passava sem sinal de gravidez, o desprezo de Senhor Rojas aumentava, transformando sua casa em uma prisão de paredes invisíveis. A notícia de que ela jamais poderia engravidar, confirmada por um médico vindo da capital, foi o golpe final. A sentença foi proferida como um veredito de morte social. Seus sogros, outrora tolerantes, agora a viam com um misto de pena e repulsa. A esposa do padre do vilarejo, uma mulher de língua afiada, espalhava aos quatro ventos que a esterilidade de Zelinda era um castigo divino por algum pecado oculto de sua juventude, uma mentira cruel que corroía sua alma. Sua própria família, para se eximir da vergonha, decidiu uma medida extrema, algo que seria contado em sussurros por gerações. A irmã de Zelinda, que sempre a invejara secretamente, foi a voz mais alta na conspiração. Ela, que já tinha vários filhos, argumentava que Zelinda estava contaminando a boa sorte da família, que sua presença era uma mancha no nome honrado. Certa manhã, antes do sol nascer, seus pais, com os olhos vermelhos e semblantes pálidos, a forçaram a seguir para o deserto. Sr. Rojas, seu marido, estava lá de braços cruzados, observando tudo com um olhar vazio. Zelinda tentou argumentar, implorar, mas suas palavras foram tragadas pelo vento. Em um local isolado, sob a luz fraca da madrugada, eles a obrigaram a entrar em uma cova rasa, cavada na terra árida. A areia, fria e úmida, foi jogada sobre seu corpo até que apenas sua cabeça estivesse para fora.
os olhos arregalados, o terror gelando seu sangue. Aqui ficará, disse sua irmã, a voz fria como pedra, até que Deus decida purificá-la ou levá-la. É a única forma de nos livrarmos desta maldição. Eles se foram, deixando-a ali, no meio do nada, sob o céu que começava a clarear, as lágrimas secas em seu rosto empoeirado. A desesperança a consumiu. Ela gritou, chamou, mas apenas o eco do deserto respondeu. A sede começou a queimar sua garganta, o sol a castigar sua pele. Os insetos rastejavam perto de seu rosto, o medo de serpentes e escorpiões era um tormento constante. Os dias se arrastaram, cada hora uma eternidade de agonia. Zelinda sentia seu corpo enfraquecer, a mente se esvair. Via miragens, ouvia vozes, aceitara seu destino, entregando-se ao que parecia ser o fim. Sua vida, marcada pela rejeição e pela dor, parecia destinada a terminar ali, enterrada viva, esquecida. A terra, que deveria ser o berço da vida, se tornara seu túmulo. Sua pele ressecava sob o sol implacável, seus lábios rachavam, a língua inchava. Sua mente divagava entre memórias de sua infância, de sua mãe a embalando, de seu pai a ensinando a montar a cavalo e a crueldade de sua vida adulta. Sentia o tempo escoar, a vida se esvair de seu corpo. Uma forte tempestade de areia se levantou, cobrindo seu rosto, dificultando sua respiração. Ela pensou que era o fim, o alívio. De repente, como uma visão surgida do nada, uma silhueta alta e forte emergiu da neblina de areia. Era um homem, a cavalo, com trajes que Zelinda não reconhecia, mas que carregava a imponência de um guerreiro. Ele parecia ter surgido do próprio deserto. Seus olhos, mesmo de longe, pareciam penetrantes, curiosos. Zelinda não tinha forças sequer para piscar. O homem desmontou, seus movimentos eram fluidos e firmes. Caminhou até ela, seus passos abafados pela areia. Aranã, um taciturno guerreiro apache, viúvo e pai de gêmeos, estava em uma de suas muitas jornadas de reconhecimento de território, procurando por sinais de caça e observando os movimentos dos colonos. A tempestade de areia o pegara de surpresa, forçando-o a buscar abrigo e mudar sua rota. Foi então que, por um pressentimento ou por um desvio do destino, seus olhos se fixaram na forma inerte. Ele percebeu que não era um tronco, nem uma pedra, mas um ser humano. Aranã se ajoelhou, seus olhos escuros e profundos analisando a figura enterrada. Ele não expressava emoção, mas Zelinda sentiu uma curiosidade silenciosa emanando dele. Ele começou a escavar a areia com as mãos nuas, seus músculos se movendo com precisão. Não havia pressa, apenas uma determinação calma. A cada punhado de terra removido, um pouco mais do corpo de Zelinda era revelado. Ela sentiu o alívio da areia sendo afastada de seu peito, permitindo que seus pulmões se expandissem um pouco mais. Quando ele finalmente a libertou, Zelinda desabou, fraca demais para se mover. Aranã a ergueu nos braços, com uma força que a surpreendeu, e a deitou suavemente sobre a sela de seu cavalo. Ele não disse uma palavra, apenas a envolveu em um cobertor grosso e úmido e a colocou de lado. Em seguida pegou um cantil e a ajudou a beber um pouco de água, gota a gota, com uma paciência que ela nunca havia experimentado. A jornada até a aldeia Apache foi um borrão para Zelinda. Ela sentiu o balanço do cavalo, o calor do corpo de Aranã atrás dela, o cheiro de terra e fumaça que ele exalava. Quando finalmente chegaram, o sol já se punha, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. A aldeia era um emaranhado de tendas de pele e estruturas de madeira, envoltas pela fumaça de fogueiras. Crianças brincavam em meio aos adultos. Seus risos eram como música em seus ouvidos. Mulheres trabalhavam, tecendo cestos, preparando alimentos. Homens afiavam lanças, cuidavam dos cavalos.
O contraste com a frieza de sua própria casa e a solidão de sua prisão de areia era gritante. Aranã a levou para sua tenda, uma estrutura espaçosa e acolhedora. Lá, duas pequenas figuras o esperavam, olhos curiosos e faces redondas. Seus filhos gêmeos, um menino e uma menina, de não mais que 4 ou 5 anos. As crianças, curiosas e um tanto receosas, observaram a estranha com os olhos arregalados. O menino, um pouco mais ousado, se aproximou. Papá, quem é ela? Ele perguntou em um dialeto que Zelinda não compreendia. Aranã respondeu com uma voz grave, e a menina se escondeu atrás das pernas do irmão. Uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e rugas de sabedoria no rosto, entrou na tenda. Era Nanu, a curandeira da tribo, e também a avó de Aranã, a quem ele respeitava profundamente. Ela examinou Zelinda com olhos perspicazes. Suas mãos, enrugadas pelo tempo, tocaram a testa de Zelinda, sua pulsação. Murmurou algumas palavras em sua língua nativa, e Aranã assentiu. Nanu preparou uma infusão de ervas, com um cheiro forte, mas reconfortante. Ela a ajudou a beber, e Zelinda sentiu um calor se espalhar por seu corpo. A hospitalidade apache, sem palavras, sem questionamentos, era um bálsamo para sua alma ferida. Os primeiros dias na aldeia foram um turbilhão de sensações e descobertas. Zelinda estava fraca, mas Nanu cuidava dela com devoção, aplicando compressas de ervas, oferecendo caldos nutritivos. Lentamente, Zelinda começou a recuperar suas forças. A comunicação era difícil. Ela falava espanhol, e eles a língua apache. Mas gestos, sorrisos e olhares falavam mais do que palavras. As crianças de Aranã, Quito e Nila eram inicialmente tímidas, mas sua curiosidade infantil os impulsionava. Quito, o menino, trazia-lhe flores selvagens e pequenas pedras coloridas. Nila, a menina, sentava-se perto dela, imitando seus movimentos, seus olhos grandes e escuros, observando cada detalhe. Zelinda, que sempre sonhara em ser mãe, sentia um amor nascer em seu peito, um sentimento que ela nunca pensou que experimentaria. Aranã, embora um homem de poucas palavras, demonstrava sua preocupação de maneiras sutis. Ele lhe trazia carne de caça fresca, assegurava-se de que Nanu estivesse cuidando dela. Seus olhos, que antes pareciam distantes, agora a observavam com uma curiosidade crescente, quase uma proteção silenciosa. Zelinda observava a vida na aldeia, tão diferente da sua. As mulheres trabalhavam juntas, com uma camaradagem que ela nunca vira entre as mulheres de seu vilarejo. Havia uma liberdade, uma dignidade em seus movimentos, uma força em seus olhares. As crianças eram educadas por toda a tribo, aprendendo desde cedo a respeitar a natureza, os mais velhos, e a se tornarem membros valiosos da comunidade. Os homens caçavam, protegiam e tomavam decisões em conselho, ouvindo a todos, inclusive as mulheres mais velhas. A vida era dura, mas havia uma harmonia, uma conexão com a terra e com o espírito que Zelinda sentia falta em sua própria cultura, onde o dinheiro e o status muitas vezes ditavam as relações humanas. Nanu começou a ensinar-lhe a língua apache, palavras simples no início, nomes de plantas, animais, saudações. Zelinda, ávida por aprender, absorvia tudo como uma esponja. A cada nova palavra, uma porta se abria, revelando mais do mundo que a acolhera. Ela aprendeu a moer grãos, a preparar peles, a tecer. Suas mãos, antes delicadas e pouco acostumadas ao trabalho árduo, agora se tornavam mais fortes, mais ágeis. Quito e Nila se tornaram seus pequenos professores, corrigindo sua pronúncia, ensinando-lhe canções e brincadeiras. O riso das crianças era um bálsamo para sua alma, um lembrete constante de que a vida poderia ser bela, mesmo depois de tanta dor. Aranã observava a interação com um leve sorriso nos lábios.
A presença de Zelinda trazia uma leveza à sua tenda, que havia sido sombria desde a partida de sua primeira esposa. Dias depois, Zelinda já estava mais forte e começou a ajudar nas tarefas diárias. Ela se sentia útil pela primeira vez em muito tempo. Aprendia a identificar ervas medicinais com Nanu, que via nela um dom natural para a cura. A velha curandeira, com sua sabedoria ancestral, ensinava-lhe os segredos das plantas, as rezas para invocar os espíritos da cura, a importância da fé e da intenção. Zelinda, com sua fé católica, encontrava paralelos na espiritualidade Apache, uma conexão profunda com o Criador através da natureza, do sol, da lua, dos animais. Acreditava que Deus se manifestava de muitas formas e que a sabedoria de Nanu era uma delas. Uma tarde, enquanto colhiam ervas, Nanu revelou-lhe a história de Aranã. Ele havia perdido sua jovem esposa em um ataque inesperado de um grupo rival e a dor da perda o tornara ainda mais recluso. Seus filhos eram a luz de sua vida e ele os protegia com ferocidade. Semana após semana, o laço entre Zelinda e as crianças se aprofundava. Quito e Nila a chamavam de Mãe da Estrela, um nome que os Apache davam àqueles que traziam luz e esperança. Eles compartilhavam seus segredos infantis, suas alegrias e seus medos. Zelinda contava-lhes histórias de sua própria infância, de sua terra natal, e eles ouviam fascinados, seus olhos brilhando. Aranã, por sua vez, começou a passar mais tempo na tenda, observando Zelinda com uma intensidade que a fazia corar. Ele falava mais com ela, perguntando sobre seus pensamentos, suas emoções. Caminhavam juntos pela aldeia e Zelinda sentia a aceitação da tribo crescer a cada dia. As outras mulheres a convidavam para compartilhar suas tarefas, para rir e conversar. Ela não era mais a estranha, mas uma parte da família, da comunidade. Sentia-se em casa pela primeira vez em sua vida. Aprendeu a caçar pequenos animais, a usar o arco e flecha com alguma destreza. Aranã a ensinava pacientemente, corrigindo sua postura, aprimorando sua mira. Ela era uma aluna dedicada e ele apreciava sua determinação. As noites eram preenchidas por histórias contadas ao redor da fogueira. Lendas de espíritos da floresta, de grandes guerreiros, de mulheres sábias que curavam com as mãos e com a fé. Zelinda sentia-se absorvida por essa cultura rica e vibrante, tão diferente da sua, mas tão cheia de significado. Sua antiga vida parecia um sonho distante, um pesadelo do qual havia acordado. A dor da rejeição ainda estava lá, uma cicatriz em sua alma, mas estava diminuindo, sendo curada pelo amor e pela aceitação que recebia a cada dia. Foi durante uma dessas noites, sob um céu estrelado, que Zelinda e Aranã se sentaram à beira da fogueira, os filhos já dormindo em suas peles. Ele lhe falou de sua tristeza, da perda de sua esposa, da solidão que sentia. Ela, por sua vez, abriu seu coração, contando-lhe sobre a humilhação, a acusação de esterilidade, o dia em que foi enterrada viva. As lágrimas escorreram por seu rosto, mas desta vez não eram lágrimas de desespero, mas de libertação. Aranã a ouviu em silêncio, seus olhos fixos nos dela. Quando ela terminou, ele estendeu a mão e gentilmente enxugou suas lágrimas. "Você não está sozinha", ele disse em um espanhol um tanto hesitante, mas cheio de sinceridade. "Você é forte. Você é mãe para meus filhos. Você é luz para esta tenda." Naquele momento, Zelinda soube que seu coração pertencia a ele e que seu destino estava com o povo Apache. O amor que nascia entre eles era um amor calmo, construído sobre o respeito, a compreensão e a dor compartilhada. A conexão entre Zelinda e Aranã se aprofundava a cada dia. Era um amor que florescia silenciosamente, como as flores do deserto após a chuva. Não havia declarações grandiosas, apenas gestos de carinho, olhares de compreensão, um toque gentil.
As crianças Quito e Nila eram a cola que os unia, e a alegria que irradiava deles contagiava a tenda. Zelinda ensinava às crianças canções mexicanas, e eles, por sua vez, a ensinavam mais sobre as tradições Apache. O dialeto da tenda tornou-se uma mistura de espanhol e Apache, uma prova viva da ponte cultural que Zelinda estava construindo. Ela aprendeu a cozinhar com os ingredientes locais, adaptando suas receitas mexicanas para os sabores do deserto, e a tribo apreciava suas novas criações. Sua habilidade com as ervas, aprimorada por Nanu, começou a ganhar reconhecimento. Curava pequenos males, febres, feridas. As pessoas da aldeia a procuravam e ela os ajudava com um coração aberto. Meses se passaram e a primavera chegou, trazendo consigo o desabrochar da vida. Uma manhã, Zelinda acordou sentindo-se diferente. Um mal-estar suave, um enjoo que persistiu por dias. No início, ela pensou que era apenas cansaço, mas Nanu, com sua intuição aguçada, a observou com um olhar significativo. Uma tarde, Nanu a chamou para uma caminhada até um local sagrado. Uma caverna escondida nas montanhas. Lá, sob a luz crepuscular, Nanu realizou um ritual, utilizando ervas e cânticos. Ao final, a velha curandeira sorriu, seus olhos brilhando. Uma nova vida floresce dentro de você, Mãe da Estrela, Nanu anunciou, a voz cheia de emoção. O espírito do deserto a abençoou. Zelinda não conseguiu acreditar. Grávida. Pela primeira vez em sua vida. A mulher que fora amaldiçoada pela infertilidade, enterrada viva por isso, agora carregava uma nova vida em seu ventre. A notícia se espalhou como fogo pela aldeia. As mulheres a abraçaram, os homens a parabenizaram. Quito e Nila pularam de alegria, beijando sua barriga ainda plana. Aranã, o homem de poucas palavras, a abraçou com uma intensidade que a fez sentir protegida, amada. Seus olhos, geralmente sérios, estavam marejados. A tenda de Aranã se encheu de risos e de uma nova esperança. A gravidez de Zelinda não era apenas o nascimento de um filho, mas o renascimento dela própria, um símbolo de coragem, amor e cura para toda a comunidade. Ela se tornou a prova viva de que a vida poderia florescer mesmo onde antes havia desolação. As mulheres da tribo compartilhavam seus conhecimentos sobre o parto, sobre o cuidado com o bebê. Zelinda sentia-se cercada por uma rede de amor e apoio que nunca conhecera. No entanto, a felicidade de Zelinda e de Aranã não duraria sem desafios. A fronteira era um lugar perigoso, e as tensões entre mexicanos e apaches eram uma realidade. Notícias começaram a chegar à aldeia sobre a presença crescente de soldados mexicanos e fazendeiros na região, expandindo suas terras e aumentando a pressão sobre o território apache. O medo de conflitos pairava no ar. Um dia, um batedor apache retornou com notícias preocupantes. Um grupo de homens, liderados por um fazendeiro local, conhecido por sua crueldade, havia descoberto o paradeiro da aldeia. E para o horror de Zelinda, ele mencionou o nome do fazendeiro. Senhor Valdez, um homem sem escrúpulos, conhecido por fazer alianças com autoridades corruptas. Ele não era Sr. Rojas, mas o nome de Zelinda havia chegado aos ouvidos de sua antiga família. O Sr. Rojas, desesperado por reaver o dote que havia perdido com a fuga de Zelinda, havia espalhado a história de sua fuga para os índios e de sua traição, usando sua influência para incitar a perseguição. Sua antiga família, por sua vez, via a situação como uma forma de limpar o nome e talvez de recuperar Zelinda para as conveniências sociais. A ameaça era real. A comunidade Apache se preparou para o confronto. Aranã, como líder e guerreiro, tomou medidas para proteger sua família e seu povo.
As mulheres e crianças foram instruídas a se esconder em locais seguros nas montanhas, enquanto os homens se preparavam para defender sua terra. Zelinda, embora grávida, insistiu em ajudar. Ela usou seus conhecimentos de ervas para preparar medicinas para feridos, para aliviar a dor e fortalecer os guerreiros. Nanu, a seu lado, a ensinava sobre as ervas que poderiam acalmar e curar. A tensão era palpável. Zelinda sentia um medo gelado em seu coração, não por si mesma, mas por Aranã, por Quito, por Nila e pela vida que crescia em seu ventre. Uma noite, a aldeia foi atacada. Não foi uma chacina misteriosa, mas um ataque direto e brutal. Os gritos dos invasores, os tiros, o cheiro de fumaça e de sangue. Zelinda e as crianças, escondidas em uma caverna, ouviam o terror se desenrolar. O som dos combates era ensurdecedor. Zelinda segurava as crianças em seus braços. Seus corações batiam descompassadamente. Quito, o menino, chorava baixinho e Nila, a menina, tremia. Zelinda, mesmo com o medo, cantava para eles canções de ninar, tentando acalmá-los, tentando acalmar a si mesma. Aranã e os outros guerreiros lutaram com bravura, defendendo seu lar com tudo o que tinham. A batalha durou horas, uma noite interminável de violência. Quando o sol nasceu, a aldeia estava em ruínas, mas os invasores haviam sido repelidos. Muitos guerreiros apaches estavam feridos e alguns haviam partido para sempre. A dor da perda era visível nos olhos de todos. Aranã retornou, cansado, mas ileso. Seu abraço em Zelinda foi longo e apertado, um abraço de alívio e gratidão. Ele a beijou na testa, e seus olhos disseram mais do que qualquer palavra. Ele havia lutado por eles, por sua família. Nanu, com a ajuda de Zelinda, cuidou dos feridos. A tenda de Aranã foi transformada em um pequeno hospital de campanha, e Zelinda trabalhou incansavelmente, aplicando as compressas de ervas, mudando ataduras, oferecendo palavras de conforto. Sua habilidade como curandeira, aprimorada em meio ao caos, era um testemunho de sua transformação. A tribo a via agora não apenas como a mãe da estrela, mas como a curadora de seu povo, a mulher que, mesmo em meio ao perigo, permaneceu firme. No rescaldo do ataque, a comunidade Apache precisava se reerguer. Zelinda, com sua energia e sua fé inabalável, ajudou na reconstrução. As mulheres trabalhavam juntas, levantando novas tendas, consertando as cercas, plantando sementes. Os homens caçavam para alimentar a tribo. Havia uma determinação coletiva, uma resiliência que inspirava a todos. A história de Zelinda, a mulher que fora rejeitada e que agora era um pilar de força na aldeia, tornou-se uma lenda viva. Sua gravidez, um milagre em meio à adversidade, era um sinal de esperança para o futuro. Aranã e Zelinda eram vistos como um casal forte, cujas diferenças culturais se fundiam em uma união harmoniosa. Ainda assim, a ameaça mexicana persistia. O senhor Rojas, não satisfeito em apenas reaver o dote, exigia que Zelinda fosse resgatada da barbárie Apache e entregue às autoridades para ser reeducada. Sua família de origem, pressionada pelas fofocas e pela honra do nome, apoiava a ideia. Rumores de uma nova expedição mexicana para resgatar a cativa chegaram à aldeia. Aranã, sabendo da ameaça, decidiu agir. Ele não podia permitir que sua esposa e seu filho nascituro fossem tirados dele. Ele sabia que um confronto direto seria desastroso para sua tribo, que ainda se recuperava do ataque anterior. Ele precisava de uma estratégia. Zelinda, que agora compreendia a cultura Apache e sentia-se verdadeiramente parte dela, ofereceu uma solução ousada. Ela queria ir ao encontro dos mexicanos, não como prisioneira, mas como uma mulher livre, uma embaixadora da paz. Ela queria mostrar-lhes a verdade, que ela não era uma cativa, mas uma esposa, uma mãe, uma curandeira,
uma mulher que havia encontrado sua dignidade e seu amor entre os Apache. Aranã hesitou, temendo por sua segurança, mas a determinação nos olhos de Zelinda o convenceu. Nanu, com sua sabedoria, apoiou a ideia. Ela é a ponte, disse a velha curandeira. Ela trará a compreensão onde há escuridão. Assim, uma pequena delegação foi formada. Aranã, Zelinda, Nanu e alguns guerreiros de confiança. Eles cavalgaram em direção à cidade mexicana mais próxima, onde os rumores de sua captura haviam se espalhado. A viagem foi longa e perigosa, mas a coragem de Zelinda era inabalável. Ao chegarem à periferia da cidade, eles se depararam com um grupo de soldados e fazendeiros, liderados pelo próprio Sr. Rojas e pelo Sr. Valdez. Os olhos do Sr. Rojas se arregalaram ao ver Zelinda, grávida, e ao lado de um guerreiro Apache. Ele a reconheceu, e sua expressão passou de surpresa a fúria. "Bruxa, como ousa!" ele gritou, apontando para ela. "Ela é minha propriedade, uma cativa." Zelinda, com a barriga proeminente e a cabeça erguida, desceu do cavalo com a ajuda de Aranã. Ela não era mais a jovem humilhada, mas uma mulher forte e digna. Sua voz, antes fraca e hesitante, agora soava clara e firme. Ela começou a falar, não em Apache, mas em espanhol, sua língua materna. Ela contou sua história, desde a rejeição por sua infertilidade, a crueldade do Sr. Rojas, o abandono de sua própria família, o dia em que foi enterrada viva. Falou da bondade de Aranã, da acolhida dos Apache, do amor que encontrara nos filhos dele e na nova vida que crescia em seu ventre. Ela não acusou, apenas narrou a verdade, com uma emoção que tocava o coração dos presentes. Os soldados e os fazendeiros, que esperavam encontrar uma mulher assustada e coagida, ficaram surpresos. Alguns murmuravam, seus olhos fixos na barriga de Zelinda. O Sr. Rojas tentou interrompê-la, mas a voz de Zelinda, embora não alta, tinha uma força que o calava. "Eu não sou cativa", ela disse, seus olhos fixos nos do Sr. Rojas. "Eu sou livre. Eu escolhi este caminho, esta família, este amor. Fui rejeitada por vocês, mas fui abraçada por um povo que me viu como ser humano, não como um objeto." Ela falou sobre a sabedoria Apache, sobre o respeito pela vida, sobre a importância da família e da comunidade. Ela defendeu a tribo de Aranã, explicando que eles eram um povo de honra, que buscava a paz, mas que lutaria para proteger seu lar. Um padre idoso, o padre Antônio, que sempre foi um homem de bom coração e que ele se aproximou desde criança, sua expressão era de choque e tristeza ao ouvir a verdade sobre o que haviam feito com Zelinda. Ele sabia que a família dela era influente, mas a história de Zelinda, contada com tanta paixão, o comoveu profundamente. Ele se lembrou da jovem devota que frequentava sua igreja e a crueldade que ela havia sofrido. O padre Antônio, com sua voz grave e respeitada, interveio. "Esta mulher fala a verdade", ele disse, dirigindo-se à multidão. "Seu sofrimento é uma mancha em nossos corações. O que esta jovem enfrentou, nenhuma criatura de Deus deveria passar." Suas palavras trouxeram um momento de silêncio. O Sr. Rojas, furioso, tentou reagir, mas foi contido por alguns de seus próprios homens, que começavam a questionar a situação. O Sr. Valdez, o fazendeiro, observava tudo com desconfiança, mas a verdade de Zelinda era difícil de ignorar. Zelinda, vendo a oportunidade, ofereceu uma proposta: paz em troca de respeito. Ela propôs que os mexicanos e os apaches vivessem em harmonia, trocando conhecimentos, bens e cultura. Ela se ofereceu para ser a mediadora, a ponte entre os dois povos. Aranã, ao seu lado, assentiu em silêncio, demonstrando seu apoio. A cena se tornou um espetáculo público. As mulheres da cidade, atraídas pelos burburinhos, começaram a se aproximar.
Muitas delas conheciam a história de Zelinda, mas apenas a versão distorcida. Agora, ao vê-la grávida, forte e digna, contar em sua própria verdade, seus corações se comoveram. Elas eram mães, filhas, esposas, e a história de abandono e redenção de Zelinda ressoava nelas. Algumas se lembraram de suas próprias dores, de suas próprias batalhas. A história de Zelinda não era apenas sobre ela, mas sobre a força da mulher, a capacidade de se reerguer mesmo diante da maior das adversidades. O Senhor, Rojas, diante da pressão do padre e da crescente simpatia da multidão por Zelinda, percebeu que não poderia reverter a situação. Sua imagem de homem respeitável estava ruindo. Ele recuou, seus olhos cheios de ódio, mas impotente. A família de Zelinda, que também estava presente, com a cabeça baixa e o rosto corado de vergonha, não conseguiu encará-la. Era a sua vindicação pública, não através de vingança, mas através da verdade e do amor. Zelinda retornou à aldeia Apache como uma heroína. Sua coragem e suas palavras haviam evitado um conflito maior e haviam aberto um caminho para a paz. A aldeia a recebeu com festas e celebrações. As mulheres a cobriram com cobertores tecidos à mão. Os homens cantavam canções de louvor. Quito e Nila a abraçaram, orgulhosos de sua mãe da estrela. Aranã a olhava com um amor e um respeito que encheram o coração de Zelinda de uma felicidade que ela nunca imaginou possível. O tempo passou, e o ventre de Zelinda cresceu. Em uma noite de tempestade, sob a luz de fogueiras, cercada por Nanu e as mulheres da tribo, Zelinda deu à luz. Era uma menina, pequena e forte, com os olhos escuros de Aranã e a pele clara de Zelinda. Eles a chamaram de Luna, um nome que significava luz e esperança. O nascimento de Luna foi um símbolo, um novo começo. Quito e Nila se tornaram irmãos mais velhos orgulhosos, cuidando de Luna com carinho e proteção. A tenda de Aranã era agora um lar completo, transbordando de amor, risos e a alegria de uma família. Zelinda se tornou uma ponte viva entre as duas culturas. Ela ensinava espanhol às crianças Apache e as crianças mexicanas da cidade vizinha, curiosas, vinham à aldeia para aprender sobre a cultura Apache, sobre as ervas, as histórias, as danças. O padre Antônio se tornou um aliado, visitando a aldeia regularmente, ajudando a construir um pequeno posto de saúde, onde Zelinda e Nanu podiam atender tanto Apaches quanto mexicanos. A troca de conhecimentos era mútua. Os Apaches compartilhavam suas habilidades de caça e seu conhecimento da terra, e os mexicanos ofereciam seus produtos agrícolas e ferramentas. A influência de Zelinda se espalhou para além da aldeia. Mulheres de outros vilarejos mexicanos que haviam ouvido sua história vinham procurá-la em busca de conselhos, de cura, de esperança. Zelinda as recebia com um coração aberto, compartilhando sua sabedoria, sua fé e a força que encontrara em sua jornada. Ela ensinava as mulheres a se valorizarem, a encontrarem sua própria voz, a não se deixarem esmagar pela rejeição. Ela se tornou uma líder informal, uma voz para as mulheres oprimidas da fronteira. Sua história era um testemunho vivo de que a dignidade e o amor podiam ser encontrados mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. A presença de Luna, a filha mestiça de Zelinda e Aranã, era um poderoso símbolo da união de duas culturas. Ela crescia aprendendo as línguas e as tradições de ambos os povos, encarnando a esperança de um futuro de paz e compreensão. Zelinda e Aranã construíram uma vida juntos, baseada no respeito mútuo, no amor profundo e no compromisso com sua família e sua comunidade. Aranã era um marido e pai amoroso, um líder sábio e um guerreiro que agora buscava a paz.
Zelinda era sua companheira, sua conselheira, a mulher que o havia ensinado que o amor podia curar as feridas mais profundas. A aldeia Apache prosperou, tornando-se um exemplo de coexistência pacífica. Pequenas feiras de troca eram realizadas regularmente, onde mexicanos e apaches comercializavam seus produtos, suas artes, suas medicinas. As barreiras de preconceito e desconfiança começavam a cair, substituídas por uma curiosidade mútua e um respeito crescente. Os filhos de Quito e Nila, quando cresceram, se tornaram embaixadores da paz, viajando entre as comunidades, compartilhando histórias e ensinando a importância da tolerância. A história de Zelinda, a mulher que fora enterrada viva, mas que se ergueu em pé, não apenas para sobreviver, mas para revelar que só o verdadeiro afeto tem o poder de florescer onde antes havia desolação, tornou-se uma lenda. Era contada nas tendas apaches e nas casas mexicanas, inspirando gerações. Ela não era mais a amaldiçoada, mas a mãe da estrela, a curandeira do deserto, a mulher que mostrou ao mundo o poder da redenção, do amor e da capacidade humana de transcender a dor e construir um legado de esperança. Seu espírito, outrora quebrado, havia sido forjado no fogo da adversidade, emergindo mais forte e mais resiliente. Zelinda e Aranã envelheceram juntos, suas vidas entrelaçadas como as raízes de árvores antigas. Seus cabelos embranqueceram, seus passos se tornaram mais lentos, mas o amor em seus olhos permaneceu tão forte quanto no dia em que se encontraram. Eles viram seus filhos crescerem, se casarem e terem seus próprios filhos, uma nova geração de crianças mestiças que eram a prova viva de que a união de culturas poderia criar algo belo e poderoso. Luna, sua filha, tornou-se uma curandeira como a mãe e a avó Nanu, levando adiante o legado de cura e de sabedoria ancestral. Ela viajou para longe, espalhando os ensinamentos de amor e tolerância de seus pais. A comunidade que Zelinda e Aranã haviam ajudado a construir floresceu. Clínicas de saúde foram estabelecidas, onde a medicina tradicional apache se unia aos conhecimentos médicos mexicanos, oferecendo cura para todos. Escolas foram fundadas, onde as crianças aprendiam sobre a história e as culturas de ambos os povos, crescendo sem os preconceitos que haviam assombrado as gerações anteriores. Postos de comércio floresceram, permitindo que a economia local prosperasse, beneficiando tanto apaches quanto mexicanos. A fé de Zelinda, outrora abalada pela crueldade humana, foi restaurada e aprofundada. Ela via a mão de Deus em cada nascer do sol no deserto, em cada erva que curava, em cada riso de criança. Sua fé católica se entrelaçou com a espiritualidade apache, criando uma nova forma de devoção, onde o sagrado estava em tudo, na natureza, na família, no amor. Ela rezava para a Virgem de Guadalupe e para os espíritos ancestrais apache, encontrando paz em ambas as tradições. Os antagonistas de sua vida, o Sr. Rojas e sua família, terminaram seus dias em solidão e amargura. A verdade sobre suas ações se espalhara e a comunidade os via com desprezo. Eles não encontraram redenção, pois seus corações permaneceram fechados ao perdão e à compreensão. Mas Zelinda não lhes guardava rancor. Ela havia perdoado, não por eles, mas por si mesma, para libertar sua alma do peso do ódio. O foco de sua vida estava na construção, na cura, no amor. Zelinda e Aranã tornaram-se os anciãos mais respeitados da aldeia. Suas histórias eram contadas repetidamente. As lições de vida que haviam aprendido eram compartilhadas com as novas gerações. Zelinda ensinava as jovens sobre a força da mulher, sobre a importância de lutar por sua dignidade e de nunca desistir do amor. Aranã ensinava os jovens sobre a coragem, sobre a honra e sobre a importância de proteger a família e a comunidade, não com violência desnecessária,
mas com sabedoria e diplomacia. Em seus últimos anos, Zelinda, sentada à beira da fogueira, cercada por seus netos e bisnetos, ainda contava a história da mulher que foi enterrada viva e que encontrou uma nova vida no deserto. Ela falava da semente da esperança que floresceu onde antes havia desolação, do amor que transcendeu barreiras e da cura que veio através da aceitação e do perdão. Seus olhos brilhavam com a sabedoria de uma vida bem vivida, cheia de dor, mas também de uma alegria profunda e de um amor que abençoou a todos ao seu redor. Ela partiu para sempre, assim como Aranã anos antes, deixando um legado de paz, amor e união entre dois povos, um testemunho eterno da força de uma mulher que, mesmo rejeitada, se tornou um farol de esperança para a fronteira mexicana. A mãe da estrela, a curandeira do deserto, a mulher que provou que o coração pode criar sua própria família e encontrar seu próprio lar, onde quer que o amor a leve.